Olá, minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de domingo, quente, nós temos aí 32,3 graus em Natal, tá bastante quente. Chegando então com esse tema aí de YouTuber cansou, um artigo muito interessante que eu vi no The New York Times, né, no dia 5 de fevereiro, numa sessão do The New York Times que é para opinião assim, de convidados, né? As pessoas são convidadas para escrever artigos, e aí foi convidada a youtuber Elle Mills, que ela foi youtuber de 2012 a 2022, né? Hoje ela também escreveu e dirigiu o curta Reply, né? O título do artigo dela era YouTube Gave Me Everything, Then I Grew Up, que é numa tradução livre, YouTube me deu tudo e então eu cresci. É bem na linha, eu achei interessante trazer para cá por isso, porque é bem na linha até do assunto que foi da semana passada, lá daquele grupo Ludita, que abre mão de tecnologia, ou tenta abrir mão de tecnologia. São jovens aí da geração Z que não querem mais viver atrelados ao smartphone, às redes sociais. E aí um pouco nessa linha tem justamente essa youtuber que eu não conhecia, até porque a minha geração não é muito do YouTube, né? Mas ela teve muito sucesso. Para você ter uma ideia, ela tinha, ou tem, não sei se ainda tem, 1,7 milhão de inscritos no canal dela. No total, ela tem 1,8 milhão de seguidores. E ela é dona de 155 milhões de visualizações no YouTube. Aí você olha assim, faz, como é que a pessoa abre mão de tudo isso, né? Mas ela começou a postar vídeos no YouTube aos 12 anos. E aqui fica o alerta disso, porque a gente tem posto muita pressão, eu digo a gente como sociedade, nessas gerações muito jovens, de crianças já, para postar, para estarem se expondo nas redes sociais de uma forma ou de outra, como se isso fosse uma coisa normal e como se likes e comentários fossem necessários para a validação do que você é como pessoa, dos seus sentimentos, né? Bom, mas ela começou a postar vídeos lá no YouTube aos 12 anos e largou tudo em novembro do ano passado, aos 24 anos. Quer dizer, ela levou 12 anos com um ritmo, uma frequência de postagem com muito sucesso no YouTube, ganhando dinheiro com isso, né? Em seus vídeos, a estética era sempre ali no estilo, segundo ela descreve, curtindo a vida adoidado. Para a minha geração sabe exatamente o que é isso, porque sempre que a gente entra de férias em julho da escola, tá lá na sessão da tarde curtindo a vida doidado. Eu acho que nesse ano esse filme deve estar fazendo já seus 30 anos ou muito próximo disso, né? Ou já até passou disso. Já deve ter versão dourada para se assistir disso, de tanto que ele é um clássico. Sobre um adolescente lá que inventa uma mentira para faltar à escola, né? E ela então usava muito esse estilo para fazer esses vídeos da sua própria vida, né? O canal era quase que um diário, em vez de ela... Diário da minha geração, né? De você escrever o que você pensa, as coisas que acontecem, que você acha que podem influenciar alguma coisa nas suas decisões mais à frente. A minha geração fazia isso... já não muita gente, mas fazia isso escrito, né? E no caso dela, ela publicava em imagens, né? O que ela queria, ou queria escrever. Então, uma coisa meio que diariamente. Segundo ela, essa cultura de ser conhecida pelo que é e elogiada por isso, né? Por ser o que é, essa autenticidade que a gente elogia tanto nas redes, termina nos atraindo por um desejo profundo que a gente tem de ser visto, de ser notado. É a lógica das redes sociais de hoje. Só que essa cultura também nos transforma, segundo ela, e eu concordo, né, num produto. E nos faz pensar em como vender esse produto. No caso dela, como o canal dela teve sucesso, ela começou a se ver como um produto, né? E como vender, como conseguir mais.
O sucesso é então medido em visualizações e contas de inscritos, isso lá no YouTube. E esses números vão servindo então de uma espécie de adrenalina para a autoestima. Ou seja, viciando, que é a lógica das redes. A gente já falou a respeito disso nos podcasts, alguns aqui, lá, mais antigos também. E lembrando que esses mais antigos nunca estão no mesmo canal, né? Estão no YouTube, né? Mas no Spreaker normalmente eu retiro. E esses números então vão servindo como uma espécie de vício, né? Para viciar. E já há inclusive documentários dizendo que as redes usam esse nome usuário porque são como uma droga mesmo. E essa validação, né, esse barato, que é o high, né, o alto do uso da droga, né, aquela fase boa. É o barato que vicia, só que logo em seguida, também como numa droga, vem uma fase de baixa, né, o low, que tem um grande impacto na vida das pessoas também. E imagine isso para uma pessoa, como era o caso dela, que aos 12 anos começou a apostar e a ter sucesso com isso. Ela diz lá que, e é verdade, que muitos jovens atualmente, né, sonham com essa carreira. E o esquema lá do YouTube é que a partir de 1.000 inscritos, ele manda o primeiro pagamento. Se os inscritos subirem, sobem também os anúncios, os patrocínios, as colaborações, que terminam levando rapidamente a pessoa à fortuna e à fama. A questão é que manter essa carreira requer um delicado equilíbrio. E aí a gente entra de novo na questão da idade. E na sociedade de hoje, será que a gente tem esse delicado equilíbrio? Imagina aí uma garota de 12 anos. Se tem ou não esse delicado equilíbrio, né? E para ela, então, os sacrifícios que eram exigidos eram perigosos demais para valerem a pena, né? Ela começou a pensar dessa forma. O pico da carreira dela não se enquadrou no que ela imaginava. E, em geral, é assim. A gente imagina, fama, fortuna, que massa. E quando isso vem acompanhado de outras coisas, que não as que você esperava, aí há um choque grande. No caso dela, ela passou a viver constantemente aterrorizada, com a ideia de perder a audiência. E de perder também essa validação que adivinha da audiência, né? Porque se ela tem audiência, é sinal porque as pessoas gostam dela, que ela é autêntica, que legal. Se a audiência está indo embora, é sinal que as pessoas agora não gostam dela, né? Essa é a lógica, não que seja assim, mas é a lógica de como isso funciona. E o valor que ela se dava, vejam o perigo disso, principalmente no caso da pouca idade dela. O valor que ela se dava estava, então, entrelaçado à carreira no YouTube. E que ela sentia, então, que essa manutenção da carreira era uma questão de vida ou morte. Aí o YouTube começou a virar, então, algo como uma pergunta que era sempre dada para ela, na cabeça dela, né? O que ela imaginava que era, qual a coisa mais louca que você faria para chamar a atenção? E eu digo mais, não é só na cabeça dela. Hoje em dia a rede social tem muito disso, tipo, o que é que eu vou fazer para que as pessoas assistam aos meus vídeos, gostem, postem, etc, né? É muito forte isso. A resposta que ela deu a essa pergunta, olha como foi grave. Ela resolveu casar de papel passado com o namorado da irmã. Só para fazer com que as pessoas dissessem, olha que coisa louca, né? A vida dela, vamos ver, isso é massa. E aí, você já viu aquela que casou com o namorado da irmã? Para ela, isso era como se fosse uma piada, né? Tanto que o casamento foi anulado logo em seguida. Minha gente, esse vídeo teve quase 3 milhões de visualizações, né? Pelos números, então, sucesso. Só que ela hoje começa a se sentir culpada quando olha para trás, né? Porque ela acha que explorou a vontade das pessoas que também queriam ser notadas ali dentro daquele vídeo, né? A ponto de chegar a isso, né? De casar com o namorado da irmã. Então, em nome de parecer autêntica, ela foi revelando partes de sua vida que, segundo ela, ficariam muito melhor se não fossem publicadas na internet. Aí eu volto de novo para a questão da pouca idade. E às vezes, na pouca idade, você não tem essa noção de isso aqui não deve ser feito, né? E ainda que você faça errado, porque não é que questão de você ter pouca idade ou muita idade, você vai errar na vida, mas como você lida com as consequências disso?
Isso é um turbilhão para quem ainda está tentando se firmar e saber quem é, que é o caso de uma criança e de um adolescente. Então, em 2018, ela publicou um vídeo sobre sua luta contra o burnout. Burnout é aquela sensação de esgotamento que a gente tem quando advém do trabalho, que não lhe dá uma satisfação. Muito comum hoje em dia, a gente vive a geração burnout e aí millennials sofrem, não só a geração Z. E ela começou a botar isso, inclusive com imagens íntimas das suas crises emocionais. O que é que aconteceu? Um novo sucesso, né? Ainda mais atenção ela recebeu. E ela passou, então, a transformar esses momentos difíceis emocionalmente em mais um produto. E, obviamente, começou a se sentir pressionada a seguir publicando sobre os problemas de sua vida que ela não sabia como resolver. Atrair atenção, atrair gente, validação, essas coisas. Os vídeos seguiram. E ela começou a entrar no dilema, até pela idade, de quem ela queria ser, né? Que é a criança, adolescente, chegando à idade adulta ou se encaminhando para a idade adulta, o que ela queria ser na idade adulta. E o dilema era isso, de quem ela queria ser com o produto que ela virou. A mudança da persona, né? A persona online, esse personagem que a gente assume, isso eu não vou levar para falar porque daria muito tempo. Mas a sociologia diz que nós criamos personas, a gente tem uma máscara, mesmo que a gente se mostre muito autêntico, tem coisas que a gente não mostra a todo mundo. Então você tem essa personagem aí online, né? A persona online, que a mudança disso online é quase que impossível, as pessoas normalmente não gostam dessa mudança, poucas pessoas conseguiram fazer isso de forma bem sucedida. Só que a pandemia chegou e obviamente marcou uma virada, como foi para muita gente, foi para ela também. E apesar de não ter existido um momento definitivo em que ela decidiu deixar mesmo o YouTube, durante um ano ela não postou mais nada. Ela simplesmente parou de publicar, não tinha decidido abandonar, mas parou. Só que ela não voltou mais. E hoje ela às vezes se olha para os vídeos e não se reconhece, né? Como aquela pessoa. Ela diz que gostaria de esquecer, mas também se sente grata porque tudo aquilo ali preparou para ela tentar uma carreira na direção de filmes. Ela já dirigiu um curta, como eu disse no começo, e agora está escrevendo um roteiro. E hoje ela espera que as pessoas que desejam seguir os passos dela lá no YouTube entendam que nem todo mundo merece a sua vulnerabilidade, você se expor assim dessa forma, né? E que as redes sociais devem ser usadas para abrir oportunidades, mas não ao custo de uma exposição total. Isso me lembrou até, o ano passado, eu acho que eu vi Felipe Neto comentar. Eu não sou fã de Felipe Neto no YouTube, né? Eu acompanho no Twitter. E ele fala a respeito disso, que ele fez carreira, fortuna, fama no YouTube, é muito rico hoje. Mas nunca, ele diz, eu nunca explorei minha própria vida, né? Eu explorava outras coisas, vídeos de games, etc. Mas expor a minha própria vida para ganhar essa audiência ele nunca fez. E ele fala que isso é muito difícil. E vendo então hoje esse artigo de Elle Mills, lá no The New York Times, eu entendi exatamente o que ele dizia. Porque no caso dela, a fama, o grande sucesso veio às custas da autenticidade, das coisas que ela fazia e até das crises emocionais que ela tinha e expunha para todo mundo, né? É um pouco um retrato de uma sociedade que eu acho que perdeu um pouco o juízo com essas redes sociais. Um pouco não, perdeu muito, né? A gente vive a rede social, parece que até quando você está com alguém, parece que é mais importante o que está ali no celular do que a pessoa na sua frente para conversar, para tudo. Se vive o momento pensando no que se vai postar para os outros online, não se vive mais só o momento por se viver o momento, né? A gente precisa, como sociedade, parar e refletir a respeito disso. E fica então aí o alerta de quem era uma youtuber de sucesso, ainda hoje o canal ainda existe, mas que largou tudo porque viu que não era assim que deveria ser a vida e que hoje lança o alerta para outras pessoas, também de tão pouca idade, 12 anos, que querem seguir esse caminho, né? A gente precisa conversar a respeito disso, refletir a respeito disso e começar a cobrar dessas redes também uma certa limitação. Bom, é isso, né? Fica aí esse tema de hoje. Bom fim de semana para todo mundo. Espero estar de volta no próximo domingo, mesmo no meio do carnaval. Quem sabe eu estarei realmente aqui com um podcast sobre futebol e outros sobre assuntos variados. Até lá.